Olá, meus nobres, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso grande tema, excelente tema, consumação e tentativa. Vamos trabalhar aí o nosso iter criminis. Trabalhar iter criminis, conjuntamente teremos que trabalhar consumação, tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, crime possível, e eu acabo falando também do arrependimento posterior, e com isso fecha aí todos os tópicos relacionados ao iter criminis. Tudo bem? Iter criminis interessante aí para a sua prova. Muitas questões interessantes podem sair daqui. Perfeito? Então, o aprendizado aí com profundidade desse tema é extremamente relevante. Tudo bem? Na tela. Vamos lá. Consumação e tentativa. Então, a primeira coisa para se aprender a consumação e tentativa é aprender o iter criminis. Professor, o que é esse tal desse iter criminis? Iter criminis, fazendo uma tradução livre aí do latim, é caminho do crime. Tá? O caminho do crime. O caminho pelo qual passa-se um crime. Chega-se à conclusão que todo crime, veremos crime material, crime formal, mas todo crime material, todo crime em regra, passa pelos 4 caminhos: cogitação, preparação, execução e consumação. Vou até tirar essa seta aqui, vou colocar um igual aqui, ó. Iter criminis, cogitação, preparação, execução e consumação. Eu coloquei ali exaurimento, entre aspas, porque exaurimento não faz parte do caminho do crime. Mas alguns doutrinadores colocam. Alguns doutrinadores eles aumentam. Eu acho que não é necessário aumentar aqui o caminho do crime para você. Basta essas 4 etapas, tá? Basta essas 4 etapas do caminho do crime. Então, quais seriam as 4 etapas do caminho do crime? Que por vezes acontece muito rápido. Tá? Por vezes é muito rápido essas 4 etapas. E às vezes mais demoradamente. Então, quais seriam as 4 etapas do caminho do crime? Primeira etapa, cogitação. Tá? Cogitação, a gente cogita, ele pensa na ideia de praticar. Segunda etapa, preparação, a gente prepara a prática do delito. Terceira etapa, a execução, o agente executa o delito. E quarta etapa, a consumação, o delito se torna consumado, né? O crime se torna consumado. Tudo bem? Professor, mas tem crime que não tem nenhuma dessas etapas? Por mais que seja um crime, olha só, crime de ímpeto. Por mais que seja um crime de ímpeto, crime de ímpeto é aquele que o iter criminis é muito pequeno. O contrário do crime de ímpeto é o crime premeditado, porque eu tenho as 4 etapas mais bem definidas. Mas no crime de ímpeto, o homicídio privilegiado em que o agente ele acaba praticando o homicídio por causa de sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima. Mesmo que num crime de ímpeto, o agente cogita rapidamente e ele já prepara executando o delito. Ele cogita, né, ele é xingado ali, é um ato injusto contra ele, sob o domínio de violenta emoção, ele já pratica o ato injusto ele já pratica o homicídio contra a vítima. Então ele cogita, prepara e executa, num lapso de tempo muito rápido. Ele cogita, prepara, vai pegar a arma, preparou, atirou, executou. Num lapso de tempo muito rápido. Mas temos aí a cogitação, preparação, execução e consumação. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Vamos aprofundar, tá? Vamos aprofundar esses temas. Vamos aprofundar aqui o caminho do crime. Deixa eu ver aqui meu espaço. Tá. Já vou aproveitar aqui e colocar fase interna e fase externa. Fase interna e fase externa. Vamos lá. Vou colocar aqui o nosso caminho do crime. Temos a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Salvo no delito permanente, a consumação ela ocorre. É um momento de consumação. Consumou, morreu. Ele morre num momento. Essa é a consumação. Normalmente é um ponto no tempo. No delito permanente, que a consumação ela é protraída, ela tem um espaço no tempo.
Os demais, a cogitação, preparação e execução, normalmente é num espaço de tempo. Então você tem um tempo de cogitação, tem um tempo de preparação, um tempo de execução, e às vezes você termina a execução e o delito não se consuma. Então, entre o término da execução e a consumação, nem sempre é o mesmo momento. Tudo bem? Às vezes você atira e vai embora, a pessoa fica viva, morre depois. Então, por isso que eu deixo, pode colocar na tela, por isso que eu deixo esse espaço aqui entre a execução e a consumação eu coloco aqui. Então, a consumação é um ponto no tempo, salvo lá nos crimes permanentes, tá? Salvo nos crimes permanentes. Ok? Só para a gente começar a trabalhar. Vamos lá. Qual é a fase interna e quais são as fases externas? Muito cuidado. Muito cuidado, porque eu tenho visto materiais ensinando isso aqui de forma errada. Alguns materiais dizem assim, a fase interna é a cogitação e preparação, a fase externa é a execução e consumação. Não é. Presta atenção, não é. A fase interna do agente é a cogitação. A fase interna é a cogitar, é a fase interna ao agente. Ele não praticou nenhum ato material fora do corpo dele, ele não modificou nada no mundo. Isso é a fase interna. Ok? Pelo princípio da lesividade, não se pune a fase interna. Não se pune cogitação. Tá? Pelo princípio da lesividade, não se pune pensamento. Não se pune estado de existência. Não se pune cogitação. Não se pune o pensar. Tudo bem? Tranquilo? Professor, lá em casa eu sou punido pelo que eu penso. Sim, aqui é direito penal. Existe um outro direito muito mais rígido, muito mais grave que o direito penal, que eu chamo de direito conjugal ou direito matrimonial, que é o direito dos cônjuges, do matrimônio. Pensa errado para tu ver se tua mulher, se ela descobrir o que você está pensando. Só pensa para tu ver. Vê se ela não vai te punir. Já te pune. Tudo bem? Aqui no direito penal é mais brando, é mais leve. O pensar não é punido. Pode pensar à vontade. Pode pensar à vontade. Tudo bem? Pode, eu quero matar minha sogra, eu quero matar. Pode pensar, fica à vontade. O pensar não é punido. Agora, em casa, não cobiçarás a mulher do próximo. O pensar já está errado. Tudo bem? Não confunda o imoral com o crime, tá? Imoralidade é uma coisa, crime é outra. Pensamentos imorais não é criminoso, não é conduta criminosa. Tudo bem? Existem atos imorais que não são crimes. Existem atos imorais que não são crimes. Exemplo, o incesto. O incesto é imoral, mas criminoso não é. Ok? Não existe conduta típica. Perfeito? A cogitação, o pensar é impunível. Professor, pensei e externei. Aí é crime. Por exemplo, injúria. Eu penso e externo. Aí é crime. Tudo bem? Injúria. Pensou e externou. Ao externar, se torna crime. Se você não externar, não virará crime a sua calúnia, a sua difamação, a sua injúria. Tudo bem? Fase interna, cogitação. Fases externas ao delito, fases externas. Fases externas, eu tenho preparação, a preparação é fase externa, cuidado, preparação não é fase interna, tudo bem? A preparação é fase externa, porque a gente está praticando atos materiais, externos ao pensamento dele, tudo bem? Fase externa, preparação, execução e consumação, tá? Fase externa, preparação, execução e consumação. Fase interna, cogitação. Perfeito? Tranquilo? Na tela. Muito bem, então tá aí. Primeiro, cogitação, fase interna. A partir daí, fases externas. A partir daí, fases externas. Então, segunda fase, preparação. Segunda fase, preparação. Terceira fase, execução. Eu coloquei aqui execução e depois consumação. Vamos falar um pouco da preparação, né, da fase preparatória. Em regra, somente há punição quando se inicia a execução. Em regra, o direito penal só pune a partir da execução do delito.
atos preparatórios e cogitação não são puníveis. Ok? Em regra, não se pune cogitação e atos preparatórios. Só se pune a partir da execução. E eu acho que é por isso, tá? Eu acho que é por isso que alguns materiais dizem que a cogitação e a preparação são fases internas. Está errado. Fase interna é só cogitação, tudo bem? A preparação é fase externa. A preparação é a fase externa não punível. Atos preparatórios, em regra, não são puníveis, ok? Em regra, eu só vou punir a partir da execução. Iniciou a execução, em regra, eu vou punir. Posso não punir. Veremos que é possível não punir mesmo após a execução. Então, eu tenho exceções para os dois lados. Em regra, eu não puno atos preparatórios. Tá? Em regra, eu não vou punir atos preparatórios. Excepcionalmente, eu puno. Em regra, eu puno, melhor dizendo, em regra, eu puno. Existe punição para atos executórios. Excepcionalmente, não será punido. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, crime impossível. Tá? O ato executório, ele é punido, mas ele pode não ser punido. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Vamos lá. Professor, em regra, se pune um ato preparatório, que são preparação para os meios de execução. É preparar os meios para a execução. Então, atos preparatórios é preparar os meios para a execução. Irei matar alguém. Irei matar alguém atirando nele. Não tenho arma, eu vou comprar uma arma. A compra da arma é um meio para a execução do delito. É um ato preparatório. A compra da arma é um ato preparatório. Tudo bem? A compra da arma é um ato preparatório. Perfeito? Tranquilo? Atos preparatórios, em regra, não são puníveis, mas podem ser punidos. Quando é que eu vou punir o ato preparatório? Quando a lei cria uma conduta de punição do ato preparatório. A lei pode criar uma conduta, ela cria uma conduta para punir o ato preparatório. No homicídio, comprar a arma não é ato preparatório? A lei criou a punição do ato preparatório no porte ilegal de armas. Então, o porte ilegal de armas é punir um ato preparatório, seja do homicídio, seja do roubo. A lei criou essa conduta. Então, atos preparatórios são puníveis quando se criam crimes autônomos. A criação de crimes autônomos relacionados a atos preparatórios. Tudo bem? E no Brasil temos diversos atos preparatórios punidos por criação de crimes autônomos, que é uma característica, tá? É uma característica do funcionalismo sistêmico radical, tá? De Gunther Jacobs, direito penal de terceira velocidade. Punição de atos preparatórios. Exemplos de punição de atos preparatórios. Alguns aqui para você. Porte ilegal de armas, posse ou porte ilegal de armas. Tráfico de maquinário, que é o ato preparatório para a fabricação da droga, né, que é por tráfico de drogas, tráfico de maquinário. Petrecho de moeda falsa, que é o maquinário para fabricar a moeda falsa, é o ato preparatório. A associação criminosa, a associação para o tráfico, você pune ali a associação antes que ela pratique o crime. Organização criminosa, atos preparatórios de terrorismo, a lei é clara em dizer atos preparatórios de terrorismo. São exemplos, já falei associação criminosa, milícia privada, grupo de extermínio, são exemplos em que eu vou punir o ato preparatório. Então, o que a lei faz? Ela começa a punir o ato preparatório para que na hora que o agente pratica o ato preparatório, ele já seja pego. E que não seja preciso esperar que ele pratique o crime mais grave. Então, eu pego ele com a arma para que eu não tenha que esperar que ele pratique lá um homicídio, que ele pratique um crime mais grave. Eu puno ele pelo ato preparatório, para que ele não pratique o crime mais grave. Por isso que punir o ato preparatório é chamado de crime obstáculo. Tudo bem? Na tela. Então, ato preparatório, que é a preparação, em regra, impunível. Salvo nos crimes obstáculo. Salvo aí nos crimes obstáculos. É uma situação que eu chamo também de, olha,
antecipação da tutela penal ou antecipação da proteção penal. Então, ao invés de eu proteger somente na prática do crime mais grave, eu tento proteger antes. Eu tento antecipar essa proteção. Antecipação da tutela penal. Então, antecipar a tutela penal é criar um crime obstáculo. Tá? Antecipar a tutela penal é a criação de crimes obstáculos. Tudo bem? Na tela. Show de bola. Isso aqui cai bastante em prova. Tá aí, ó, atos preparatórios, eu trouxe aqui antecipação da tutela penal, crime e obstáculo. Exemplos aí, ó. Incitação ao crime, 286, associação criminosa, pertrecho para falsificação de moeda, tráfico de maquinário, porte ilegal de armas. Se quiser anotar aí, ó, artigos 14 e 16 da Lei 10.826 de 2003, seu porte ilegal de armas. Outro que eu acho bem interessante, porque traz o nome, né? Porque traz o nome, é a punição de atos preparatórios do terrorismo. Tá? É a punição de atos preparatórios do terrorismo. Artigo 5º da Lei 13.260. Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Artigo 5º. Da Lei 13.260 de 2016. Isso aqui é a Lei do Terrorismo. Então, o artigo 5º lá da Lei do Terrorismo, ela pune o ato preparatório do terrorismo. Ok? Punição de ato preparatório. Diversos exemplos de crimes obstáculos. Em regra, não se pune ato preparatório, salvo nos casos de crimes obstáculos. Eu trouxe aí muitos exemplos para você. Atos preparatórios de terrorismo, porte ilegal de armas são os mais comuns, incitação ao crime, associação criminosa, organização criminosa, não coloquei aí a organização criminosa. Artigo 2º da Lei 13.850/13. 13 não, 12. 12.850/13. Delito de associação criminosa. A associação para o tráfico, artigo 35 da Lei de Drogas. Então são muitos exemplos, tá? A associação para o tráfico, artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. São muitos exemplos de punição de atos preparatórios, os denominados crimes obstáculo, tá? Crimes obstáculo. Perfeito? Vamos adiante. Tá aí, eu coloquei o artigo 5º da lei, artigo 5º da Lei do Terrorismo. Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Esse é um exemplo tão interessante, tão importante, porque ele utiliza o nome. Ele não dá nem outro nome para o crime, porque normalmente num crime obstáculo você dá um outro nome para o crime. Então eu vou criar aqui um crime obstáculo do homicídio, porte ilegal de armas. Então você dá um outro nome. Tráfico de maquinário, pertrecho de moeda falsa, associação criminosa. O artigo 5º não, ele é claro. Olha, eu estou punindo o ato preparatório do terrorismo. O ato preparatório do terrorismo. Ou seja, ele é claro em dizer que existe uma punição de atos preparatórios. Tudo bem? Em regra, não se pune ato preparatório. Aqui temos um exemplo de um crime obstáculo, de uma punição de ato preparatório. Não vai mais errar isso em prova. Tudo bem? Na tela. Show de bola. Um exemplo aí. Pena correspondente ao delito consumado diminuída de 1/4 até metade. Bem diferente. Execução. Próxima fase externa. Execução. Em regra, o fato passa a ser punido após a execução do delito. Aqui iremos aprofundar com muita calma. Iniciada a execução, 3 hipóteses podem ocorrer. Na verdade, são várias. São mais de 3. Eu vou te dizer logo todas, porque as outras saem dessas aqui. Iniciada a execução, o delito pode se consumar. Iniciada a execução, o delito pode se consumar. Ou pode ocorrer a tentativa, ou a desistência voluntária, ou arrependimento eficaz. Então, na verdade, é o seguinte, ó. Iniciou a execução, o delito pode
consumação. Pode ocorrer a consumação dele. Segundo, pode ocorrer a tentativa idônea. Tentativa de verdade. 3. O agente iniciou a execução e ocorreu uma tentativa inidônea. Crime impossível. Iniciou a execução e ocorreu uma tentativa inidônea. 4. Desistência voluntária. E 5, arrependimento eficaz. Então, para ficar mais completo aí, essas são as 5 hipóteses após o início de execução. Tá? Essas são as verdadeiras 5 hipóteses após o início de execução. Tudo bem? Tranquilo? Professor, iniciou a execução, o fato passa a ser punido. Em regra. Em regra. Na consumação ele é punido? Sim, na consumação ele é punido. Na tentativa idônea ele é punido? Sim, ele vai responder pelo crime tentado. Ocorreu a tentativa, ele responde pelo crime tentado, que é uma de causa de diminuição de pena. No crime impossível, embora ele inicie a execução, era impossível chegar à consumação, ele não é punido. Então, ele iniciou a execução e não será punido. Então, é errado dizer que o fato passa a ser punido sempre após a execução. Não. Eu tenho exceção para os dois lados, tá? Eu tenho a exceção em que eu posso punir o ato preparatório e eu tenho a exceção em que eu não puno o ato executório. A regra é punir o ato executório e não punir o ato preparatório, mas eu tenho exceção para os dois lados. Eu tenho exceção em que eu puno o ato preparatório, crime obstáculo, e eu tenho exceção em que eu não puno o ato executório. Já vimos o primeiro exemplo, crime impossível. Crime impossível você não pune o ato executório. Tudo bem? Na tela. Desistência voluntária. Eu vou punir o ato executório? Na desistência voluntária você não pune o ato executório. E aí tem que pensar o seguinte. Você não pune aquele ato executório para o crime o qual está sendo praticado. Mas o agente responde pelos fatos já praticados. E a mesma coisa no arrependimento eficaz. Tem uma mistura aí. Pode ou não punir, tá? Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, pode ou não existir punição. Mas lembrando, o agente não será punido por aquele crime que ele está praticando. Ele pode ser punido por outro. Pode ser, se crime for. Às vezes não tem crime. Às vezes não tem crime nenhum. Aí ele não é punido. Tudo bem? Então temos mais duas hipóteses em que é possível a não punição de um ato executório. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, é possível a não punição de um ato executório. Professor, quando eu digo que é possível a não punição, é porque ele pode ser punido? Sim, por outro crime, não por aquele que está sendo praticado. Por outro crime ele pode ser punido. Tudo bem? Na tela. Não vamos deixar errado aqui não, acabei de ver. O aluno online é bom, eu gosto de trabalhar com aluno online, porque ele manda mentalmente, ele conversa comigo mentalmente, falando, professor, tá errado ali, ó. Desistência voluntária. Estava voluntária, né? Estava sem o N. Então, mentalmente, ele manda ali uma informação para mim. Aí eu capto a informação, opa, tá errado aqui. Ok? Eu sei que você já percebeu isso várias vezes, que às vezes você cria uma dúvida e eu respondo. Aí, opa, cara, o professor sabe o que eu estou falando. Sim, eu sei o que você está pensando. Tudo bem? Isso é uma característica essencial para professores online. Ele tem que saber o que o aluno está pensando para poder retirar as dúvidas. Tudo bem? Tranquilo? Então, iniciada a execução, 5 hipóteses são possíveis. Ou é consumação, ou é tentativa idônea, ou é tentativa inidônea, que é crime impossível, ou é desistência voluntária, ou é arrependimento eficaz. Perfeito? Professor, eu tenho que aprender cada uma delas? Sem dúvida nenhuma. Vamos falar um pouco de consumação,
iremos falar muito de tentativa, iremos falar muito de desistência voluntária, iremos falar muito de arrependimento eficaz, junto com desistência voluntária eu falo de arrependimento eficaz, iremos conversar sobre crime impossível. E com isso fechamos consumação e tentativa. Tá? E com isso fecharemos consumação e tentativa. Tudo bem? Tranquilo? Vamos com calma, vamos adiante. Teorias que indicam o início da execução de um crime. Tá? Teorias que indicam o início da execução. Primeira teoria subjetiva. Às vezes é um pouco complicado falar de teorias que não são adotadas, e o aluno confunde um pouco, mas vamos lá. Para a teoria subjetiva, é uma teoria adotada no direito conjugal, direito matrimonial. Vale a intenção do agente, basta a intenção. Basta a intenção do agente. Não importa se é ato preparatório ou ato executório. Não, ele está com a intenção, porque tanto no ato preparatório quanto no ato executório, ele está com a intenção de praticar o delito. Então basta a vontade dele. Eu vou punir a vontade dele. Então, para a teoria subjetiva, não existe diferença de atos preparatórios para atos executórios, porque vale a intenção do agente. Tudo bem? Na tela. Teoria não adotada. Em regra, essa teoria não é adotada. Tá? Algumas exceções, às vezes, adota uma teoria. Direito matrimonial adota a teoria subjetiva, por exemplo. Teve a intenção, já vai ser punido, não importa. Tá? No direito matrimonial, por exemplo, pune-se o crime impossível, que é uma intenção. No direito penal não se pune o crime impossível, que é, apesar da intenção, é impossível consumação. Teoria objetiva. A teoria objetiva, ela para de olhar para a mente do agente, a intenção dele, e volta o seu olhar para o que ele praticou. A teoria objetiva, ela vai olhar para o que o agente praticou. Tá? A teoria objetiva, primeira, ela pode ser a teoria de hostilidade ao bem jurídico. O que é a teoria de hostilidade ao bem jurídico? Eu verifico se aquela conduta teve alguma hostilidade, foi hostil ao bem jurídico. Se a conduta foi hostil ao bem jurídico, opa, iniciou a execução. Se ela não foi ainda hostil ao bem jurídico, ainda não iniciou a execução. É muito difícil na prática eu saber o que já foi hostil ou não ao bem jurídico. Mas sabe que existe a teoria, tá? Teoria de hostilidade ao bem jurídico. Opa, a conduta praticada, ela causou aqui uma hostilidade ao bem jurídico? Sim, execução. A conduta ainda não causou hostilidade ao bem jurídico. Opa, não tem execução. Ainda é preparação. O agente comprou a arma. A compra da arma não tem hostilidade ao bem jurídico vida. Logo, ainda é ato preparatório. O agente está esperando num local de emboscada. Esperar no local de emboscada já tem alguma hostilidade ao bem jurídico vida? Não, não tem. Opa, o agente, a vítima veio, o agente sacou a arma. Opa, sacar a arma já tem hostilidade ao bem jurídico. Opa, então é ato executório. Então, essa é a ideia da teoria de hostilidade ao bem jurídico não adotada. Até porque é difícil dizer quando a conduta é hostil, quando a conduta não é hostil. Tudo bem? Na tela. Teoria de hostilidade ao bem jurídico. Teoria objetivo formal. Teoria objetivo formal. Somente é ato executório aquele que inicia a realização do núcleo do tipo. Somente é ato executório quando o agente inicia a realização do núcleo do tipo. Então, no crime de homicídio, só é ato executório quando ele começa a matar, quando ele atira. No crime de furto, só é ato executório quando ele subtrai, quando ele começa a subtração. Eu vou entrar numa casa e vou subtrair uma televisão. Somente quando eu vou começar a subtração da televisão que é ato executório. Antes disso é ato preparatório. Entrar na casa é ato preparatório. Não é executório, ainda não é tentativa de furto porque não é ato executório. Essa é a teoria objetivo formal em relação ao início dos atos executórios, não adotada, porque ela cria injustiça. A teoria de hostilidade, a teoria do objetivo formal, ela cria injustiça. A pessoa é pega dentro da casa. Opa, foi pego dentro da casa. Ainda não comecei a subtração. Logo não é ato executório, logo não é tentado. Se não é ato executório, não é tentado. Para ser tentado tem que ser início de atos executórios. Tudo bem? Entendemos isso? Para ser crime tentado, eu tenho que iniciar os atos executórios. Se eu não iniciei ainda, não tem tentativa. Essa teoria, embora uma teoria boa, ela não é adotada, porque ela cria algumas injustiças. Apesar de não ser adotada, ela é a base das próximas.
Porque nas próximas vai dizer o seguinte, olha, tem que iniciar a execução do tipo. Isso aí é um exemplo de execução, sem problema nenhum. Isso aí é um caso de execução. Mas as próximas vão entender que além desse momento do objetivo formal, eu adiciono mais elementos. Além desse momento aí, eu vou adicionar outros. Tudo bem? Tranquilo? Próximas teorias. Pode colocar na tela. Objetivo material e objetivo individual, tá? As teorias objetivo material e objetivo individual veremos no próximo bloco. Tchau, tchau.